Meus amados, nós iremos ler nesta noite para a nossa meditação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no seu local de trabalho, bem como aqui no templo, em Lamentações de Jeremias. É um livro poético. A leitura será no capítulo 3 e os versos lidos serão de 19 a 24. Palavras dadas pelo Espírito Santo ao profeta Jeremias, que é o autor deste livro de Lamentações, que leva o nome dele, Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, tem Lamentações na sua Bíblia, sim, pode crer, é pela fé que encontra. Então encha seu coração de fé, você vai achar Jeremias, aí você acha Lamentações logo em seguida. Jeremias está em Profetas Maiores, ou seja, os livros maiores dos profetas na Bíblia. Está escrito assim, queridos, na eterna palavra do Senhor nosso Deus, escrito por Jeremias: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembrará disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meus amados, Deus pensou no homem, na raça humana, para comunhão. E comunhão é relacionamento. Então Deus pensou em nós para relacionamento. Nós somos criados por Deus com faculdades, nós somos apropriados para a comunhão. Tanto com Deus, que Ele quer isso, Ele trabalha por isso, Ele pagou um preço por isso através da pessoa de Jesus, como também uns com os outros. Não existe pensamento de Deus na sua história com o homem sem relacionamento com o próximo. Um dos maiores erros que, como igreja, como crente em Jesus Cristo, nós podemos cometer é nos abster da comunhão voluntariamente, sem que haja um obstáculo fora do nosso controle. Porque é no relacionamento com Deus e com o irmão que está o Senhor planejado e atuando dentro desse planejamento em favor das nossas vidas. E como nós sempre afirmamos, esse relacionamento com Deus aqui nessa terra, antes de irmos para a eternidade, é através da pessoa do Espírito Santo, e é preciso estar com Ele, Ele estar em nós, andar com Ele, como o original da Bíblia se refere a Ele, como Paráclitos, aquele que ajuda, aquele que está ao lado, aquele que é companheiro. Nós precisamos nos lembrar que Deus pensa em nós como pessoas prontas, aparelhadas para o relacionamento com Ele e também para o relacionamento com o irmão. E, meus amados, eu queria que hoje nós pensássemos numa coisa que Deus pensou para nós, um dos vieses, das coisas que eu poderia chamar desse aparelhamento de Deus em nós, que é a chamada segunda chance.
eu vou até colocar no plural, segundas chances. Os irmãos imaginem, por favor, se nessa questão do relacionamento com Deus, nosso e nosso com o irmão, se ele é tão importante assim, se tudo de Deus está planejado nisso. É por isso que tanto um quanto o outro é difícil. É por isso que quando o homem pecou, trouxe grande dificuldade tanto para o relacionamento com Deus como com o irmão, com o próximo. Porque todos os dois, eles acontecem no mundo espiritual. Você vai pela rua, chega a algum lugar, as pessoas não estão vendo, mas Deus está com você, está em você. Há um relacionamento acontecendo, exceto aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus, não se rendeu a Ele e por isso não receberam a habitação do Espírito Santo. Mas então você não está sozinho a hora nenhuma, e o Espírito Santo que está em você está em mim, e quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos, está encontrando duas pessoas e o Espírito Santo. Nós somos três ali, se for só nós dois. E hoje aqui, nós temos aí 100 e tantas pessoas, e há um só Espírito em todos nós. É relacionamento. Você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, aí na sua casa, o Espírito Santo que está aqui em nós, está em você e agora. Nós estamos em comunhão pelo Espírito Santo. Deus pensou nisso quando pensou em nós, quando criou o homem, quando criou a raça humana. E o que eu queria que nós pensássemos hoje, a minha mensagem hoje é muito simples. Eu queria que nós pensássemos hoje que neste pensamento de Deus, para que isso se torne verdade, Ele criou uma coisa importantíssima, que eu estou dando título à minha mensagem nesta noite. Eu vou apanhando coragem, né, irmãos, não fazer isso, de segundas chances. Você imagina como seria muito mais difícil o nosso relacionamento com Deus, para mim quase impossível, e com o irmão, se não houvesse as chamadas segundas chances. Não haveria possibilidade. Pense você, por favor, se tudo que nós falássemos, se tudo que nós fizéssemos, se tudo que nós decidíssemos, não pudesse voltar atrás. Que coisa rica poder voltar atrás. Que coisa rica podermos refazer. Que coisa maravilhosa vinda de Deus é essa questão da segunda chance. Como Deus é bom, como Deus nos ama, por causa da segunda chance. E eu queria que pensássemos um pouco nisso. O que seria do mundo, queridos, se tudo fosse tão definitivo? O que seria do mundo se não houvesse essa possibilidade? Se a gente não pudesse começar de novo? Nós sabemos que algumas das nossas atitudes, algumas das coisas que nós fazemos sabendo, conscientes, torna-se pecado. E é muito difícil lidar com o pecado, é muito custoso. Custou um plano meticuloso, custou um plano que só é possível ser concebido pela fé, que é o plano de Deus que Jesus colocou em prática para nos salvar, para lidar com o pecado. Pecado é tenebroso, pecado destrói. Se existe um Covid espiritual, este é o pecado. Se existe algo na vida espiritual perigoso, infectante,
que infecta, que compromete, que agora sim achei o vocábulo, que contagia. Como Covid-19, no mundo espiritual, é o pecado. É tanto que a Bíblia chega a compará-lo, a contextualizá-lo com a lepra. Que na época da exegese dos textos que tratam disso, tratava-se de uma doença altamente contagiosa, ainda é. Ela não mudou nisso. E na época incurável. Hoje ainda de difícil cura. Então, é verdade que isso acontece, mas o que eu quero que você pense a respeito da segunda chance comigo, é que nenhum de nós, por causa de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, e da obra de Deus na pessoa do Espírito Santo em nós não estamos condenados a sermos para sempre as mesmas pessoas que o pecado condenou ser. Deus tem um plano e um propósito que, através da segunda chance, nós podemos recomeçar tudo. Nós podemos recomeçar a cada dia, é isso que esse texto quer nos dizer. Nós podemos retomar as nossas chances e que se não fosse assim, nós teríamos consequências muitíssimo desastrosas. Se não fosse as segundas chances, ninguém ficaria perto de nós. Ninguém. Eu não me lembro. Eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho pessoas que eu não sou digno de pastorear, sou pastor delas. Eu tenho um testemunho de pessoas que eu trago num compartimento de ouro, se ele existir no meu coração, que me edifica em lidar com essas pessoas. Todavia, se não fosse a segunda chance, nem estas pessoas, eu estaria perto delas ou elas estariam perto de mim. A segunda chance. Ou as segundas chances, no plural. Elas são muito importantes para nós, queridos. E na realidade, nós afastaríamos as pessoas e nós afastaríamos pessoas importantes. Eu quero que você preste minha atenção, por favor. Fez parte da minha meditação nesse texto. Eu quero que o Espírito Santo te abençoe com isso. Só é possível machucar um relacionamento intenso, verdadeiro e próximo. Relacionamentos superficiais não trazem feridas. Não trazem. Relacionamento para ter consequências de segundas chances, de recomeçar. E quando eu falo de segunda chance, é aquela viagem ao passado, a reconciliação, ao perdão, a coragem dada por Deus de voltarmos humildemente atrás e recomeçarmos tudo. Então eu estou dizendo que esta possibilidade, esta segunda chance, ela só vai ser possível quando o relacionamento for sincero, quando ele for intenso, quando ele for verdadeiro, quando ele for autêntico, quando ele for real, tanto com Deus, tanto quanto também com o próximo. Por que você acha? Solteiros não terão noção do que eu vou dizer. Não terão, não tem, terão. Eu espero que todo solteiro que está me assistindo ou presencialmente aqui me ouvindo, que você se case. Se der tempo, Jesus está voltando. Mas os que já são casados, e você que é filho, que já conhece lá o casamento do seu pai, de sua mãe, do seu tio, sei lá, seu amigo, do seu vizinho, por que você acha
que há tantos problemas entre os casais? Ou tem algum casal mentiroso aqui que vai falar que não tem? Quiser, se levante aí e diga: eu sou mentiroso. Não tem. Ou se não, me chame de mentiroso. Pode levantar-se aí. Por quê? Porque o relacionamento entre marido e mulher é forte, é próximo, é íntimo, é autêntico, ela é real, queira você ou não, vai virar realidade. Os casais que eu tive o privilégio de celebrar casamento, hoje mais de 160, na minha história de pastor, eu digo a eles: daqui a pouco vocês sairão para uma realidade, e eu tenho certeza que se eu os chamar e logo acabar a pandemia, eu vou chamar de novo. Eu aprendo com os casais que eu celebro o casamento, porque eu sei o que fiz com eles, o que falei com eles, e nessas reuniões eu ouço o que eles me dizem. Nós não temos podido fazer por acúmulo de serviço e ultimamente pela pandemia. Eles me dirão, era mais real do que imaginávamos quando o Senhor nos falava que após o casamento viria uma realidade. Então, a realidade do casamento, a proximidade do casamento, a intensidade da relação no casamento, ela foi criada, ditada, ordenada. Ela é governada pela ordem de Deus. Então é muito próximo, é muito forte, e por isso que machuca. Por isso que dá problema. Então as pessoas que eu estou dizendo que se não fosse a segunda chance, elas estariam longe de nós, é Deus e o próximo que é real para nós, que é importante para nós, que tem significado para nós, que o relacionamento é próximo, é autêntico. Essa pessoa já teria se afastado de você, ou você dela, se não houvesse a segunda chance. Por que o pastor está falando de segunda chance? É porque, irmãos, quão pouco nós fazemos uso disso. Como que egoisticamente nós não fazemos sempre uma viagem ao passado, não voltamos lá naquele dia, naquela hora que tomamos uma atitude, que falamos alguma coisa, para retomar, para usar a segunda chance, para reconciliar, ou para conciliar. Às vezes nem é reconciliar, às vezes é uma questão de conciliação, nem é recomeçar, mas começar uma relação mais intensa, mais autêntica. Deixa eu falar para você, no plano de Deus, de me apresentar, no plano do Senhor Jesus, de me apresentar a Deus como igreja, como herdeiro do que Ele conquistou, que é a vida eterna, tem a pessoa do meu irmão, tem a pessoa do meu próximo, tem essas pessoas que eu preciso relacionar, e ai de nós, se Deus e essas pessoas não existisse entre nós essa chamada segunda chance. Deixa eu falar para o irmão, relacionamento superficial não fere, mas também não te ajuda, não te abençoa, não te traz para frente, para cima, não tem nada para agregar a você. E isso tanto em relação a Deus, era melhor não relacionar de forma superficial, distante, fria. Nem morno Deus suporta. Jesus disse claramente ao apóstolo João que crente que relaciona com ele morno, ele vomita da boca dele. Ele não suporta, provoca enjoos nele. E diz lá o texto que Deus preferiria que fosse frio do que um relacionamento que não fosse real, morno, não fosse autêntico. Deus não quer um relacionamento comigo ou com você morno, não quer um relacionamento indiferente. Deus não se importa com isso, Ele não conta com isso. Jesus não morreu por isso, o Espírito Santo não veio para isso. Deus
deu-nos tudo o que nos deu, Ele nos alcançou da forma que nos alcançou, e isso eu estou me referindo ao memorial da ceia do Senhor, porque Ele quer, Deus busca um relacionamento real, intenso, próximo entre nós e Ele, e entre nós e os nossos irmãos. Isso chama-se igreja. É isso que é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Então nós, que eu disse termos virado os nossos canhões, nós queremos ser esta igreja. É esta igreja que Jesus propôs. É esta bênção, a bênção do recomeço, das segundas chances, a bênção do perdão, da reconciliação, de tornar tudo novo quando tomamos atitude de coração em relação a Deus, em relação ao próximo. É isto que nós celebramos, é isso que nós festejamos na ceia do Senhor. Então, domingo eu não vou pregar na hora da ceia, é essa pregação. Lá no Éden, Deus nos deu uma chance através de Adão. Essa chance nós a perdemos através de Adão. Mas nosso Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus único, verdadeiro, a quem pertence honra, glória e majestade eternamente, é um Deus que dá a segunda chance. E nós celebramos exatamente na ceia a segunda chance de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é a sua obra na cruz do Calvário. Jesus é a nossa segunda chance. Eterna, definitiva, aprovada. Quando o Espírito Santo ressuscita dos mortos, Deus está aprovando a nossa segunda chance na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é muito importante lembrarmos da segunda chance. Muito importante. E eu quero dizer aos irmãos que essa segunda chance do perdão é aquela que você chega para Deus ou para o irmão. Tem algumas coisas que tem que ser com o irmão. Está me vindo à mente agora uma instrução que dei por esses dias para o Telenete, gabinete por telefone, quem não sabe o que é Telenete. De segunda chance, só que eu não usei esse termo porque eu não tinha meditado nesse texto ainda. Eu nunca preguei nesse texto. Pelo menos eu não tenho nenhuma anotação. Revi minhas anotações, eu nunca falei sobre ele. Eu às vezes cito muito esse versículo, mas nunca preguei. E eu estou procurando textos conhecidos, este é um. Mas disse essa pessoa exatamente o que eu quero dizer hoje, quero que meditemos por causa da ceia importante, comemora o nosso aniversário, mas muito mais importante pelo que ela significa diante de Deus e da nossa salvação, mas que é aquele momento que você vai chegar para Deus ou para uma pessoa e vai dizer a ela, eu estou arrependido. Mas lembre-se que nós nunca nos encontramos sozinhos. Lembre que eu falei isso na minha abertura. Se eu encontro com você, nós não somos dois. Nós somos três, porque o Espírito Santo habita em nós. Lembre-se que quando eu digo ao meu irmão que eu estou arrependido, esse Deus está lendo no meu coração se eu estou mesmo. Isso é relacionamento autêntico, isso é chancela, autenticidade. Isso dá validade, porque o Espírito Santo traz a validade necessária. Quando você disser, eu estou arrependido e quero te pedir, Deus, ou o meu irmão, não dê valor ao que eu fiz, eu me arrependo, não foi bom, não foi bonito, não deveria. E eu estou arrependido e quero que você não valorize. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que nós precisamos perdoar o irmão, e ela deu a forma com a qual deve ser, como Deus vos perdoou em Cristo. Como que Deus nos perdoou em Cristo? Ele tomou a atitude
Por isso que o ofendido é que toma atitude. Deus é quem estava ofendido. Ele tomou atitude, enviou Jesus, nos alcançou. Deus tem uma mão, irmãos, um braço grande, flexível, que desvia dos nossos da nossa vontade, do nosso egoísmo, dos obstáculos que nós colocamos, da imponência, às vezes a arrogância de acharmos que sabemos alguma coisa, de não se dobrar às vezes diante da palavra de Deus. Mas Ele vai com a sua mão bendita, amorosa, poderosa, e vai desviando dos obstáculos até nos alcançar e te segreda. Agora você é meu. E a segunda chance caracteriza-se. E nós somos salvos. Quanto obstáculo Deus enfrentou para nos salvar. Pare, pense, veja isso, sinta isso, sinta isso. Sinta a característica, o amor do Deus que te dá uma segunda chance. Hoje à noite, enquanto eu falo com você que está no YouTube, Deus está te dando uma segunda chance. Está dando a mim. Deus não tem interesse que nós continuemos assim. Então, quando você faz isso, você está pedindo uma segunda chance a Deus ou ao irmão. E na realidade, nós sabemos que o Senhor nosso Deus fez a nossa salvação. Foi Ele, na pessoa de Jesus, Ele nos salvou. Nós não temos nada na nossa salvação. Você não deu nada. Você não entrou com nada. Nada. Tudo foi Deus que deu. Tudo. E quero te dizer, quero te lembrar, estamos falando da ceia, né? Que a ceia é periódica por causa da segunda chance. A ceia é uma baliza. Jeremias. Eu tenho lido algumas coisas. E eu tenho lido algumas coisas de pessoas que estão extremamente preocupadas com o momento da igreja no mundo. E eu estou também. E Jeremias, aqui no texto que nós lemos, quando o pastor volta para o texto, pode vibrar que está começando a acabar, né? Acabou a introdução, vai aplicar. Então, se tem alguém pecando, para de pecar rapidinho. O pastor está falando muito hoje, né? O texto aqui, Jeremias falou assim: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, do meu coração ardendo, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem de tudo, quando a minha alma se desfalecia dentro de mim, porque ele via o Senhor dando a Israel uma segunda chance e Israel não aproveitava. Eu tenho um sentimento que Covid-19 é uma segunda chance de Deus à igreja. Eu já peguei para mim. Mas tem gente que não pegou. Por exemplo, quem está com medo? Por que você está com medo? Você acha que Deus não está te vendo? Está te vendo. Você acha que você não é importante para Deus? É importante, você valeu a vida de Jesus. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Então o que te acontece, Deus se importa. Então não tem que ter medo, não tem que preocupar. Não tem. Não tem, não. Marcelo Josafá pregou quinta-feira e ele disse assim num determinado momento: eu orei, o irmão pode orar, referindo-se ao testemunho do pai dele, que eu conheci muito, falei muito de Jesus para ele lá na escola do CEMIG. Então Deus pode não responder, respondeu. Você não, presta atenção, irmão, orou, alguma coisa vai mudar. Você orou,
se orou, se é crente, sua oração chegou em Deus, porque ela chega em Deus é por misericórdia. Não tem homem que tenha nada para oferecer a Deus. É misericórdia, é graça. Tudo que você recebe de Deus é graça, é misericórdia dele, é compaixão, é coração amoroso, é coração doído, é um amor que você não explica, mas Deus tem por você. Então, se o crente orou, alguma coisa muda. Eu conheço um testemunho que crentes mais antigos conhecem. Eu convivi com um homem de Deus, um pastor. Eu tive mais de uma dezena de pastor. Mais 3 ou 4 só foram pastor de verdade hoje que eu sou pastor. Pelo menos estou. Deus e vocês é que me julgam. Mas hoje eu tenho mais condição de saber quem foi pastor que esteve comigo. Até porque, até eu ser ordenado ao ministério, eu pensava que sabia, não sabia. Eu não sabia que é ser pastor. Eu não sabia. E ele sempre tinha um discípulo. Pastor Terra, já está com o Senhor. Homem de Deus, extremamente Deus. Tinha uma intimidade com Deus assim extraordinária. Eu tive o privilégio de, em Oliveira, quando ele estava lá, ia lá trabalhar com ele, sair com ele, visitar com ele, conversar com ele, orar com ele. Deus falar através dele comigo. E ele foi com um discípulo dele no hospital em Belo Horizonte, parece que é Mário Pena, numa ala só de câncer terminal. E ele falou assim com o discípulo dele, que hoje é pastor: olha, vamos andar em todos os quartos e orar nessa visita. E eles oraram por tudo que era doente terminal. E eles voltaram lá depois de 15 dias. Todos haviam morrido. Todos partiram. Então, o pastor que é discípulo dele, foi discípulo dele. Eu não tive o privilégio de ser discípulo. Eu tive um pouquinho de contato com ele. Eu queria ter ficado anos. Eu seria com muito prazer um obreiro daquele homem. Eu queria ser o moço dele. Queria. Só prazer, só alegria, só Deus manifestando. E o discípulo dele chegaram lá e fizeram uma checagem. Ele falou: pastor, e aí? Ele falou assim: olha, quando o crente ora, nada fica como estava. É porque tinham que ir mesmo. Deus sabe de todos. Orou, irmãos, não vai ficar do jeito que está. Você orou, você mexeu no mundo espiritual. Orou com fé, a Bíblia diz que já recebeu. Agora, nem sempre vai ser do meu jeito. Principalmente quando se trata de uma pessoa partir ou não para a eternidade. Eu recebi uma notícia no gabinete agora, de uma pessoa que partiu. Um primo meu de primeiro grau, bem mais novo que eu, 10, 12 anos mais novo, mínimo. Pegou assim, chegou assim, eu olhei e vi que era da família, tinha alguma coisa, partiu hoje, no Rio de Janeiro. A única coisa que eu preocupei, será que estava nos caminhos? Porque se estava, irmãos, falou: eu tive Covid, orei, fui curado, ou partir, Deus agiu, irmãos. Ou então para de cantar alguns dos nossos hinos. Saudade, né? Saudade, e a hora que eu vou não é benção? Eu quero ir, até dança, né? Eu quero ir com Jesus, eu quero ir, mas e aí? Hora de ir, você não quer ir? Por que Deus não atuou?
Já disse aos irmãos, quando Deus foi levar minha filha, Ele falou que já tinha atuado comigo na quinta-feira. Eu fiz um casamento aqui no sábado, já sabendo que Deus a levaria. O dia eu não sabia, mas Deus já tinha ouvido. E quando é assim, Deus se importa com a pessoa que está para ir ou não ir. E se você estiver pronto, a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a partida dos seus santos. E o crente não morre, ele muda de endereço. Ele vai morar na glória. Então, amados, nós precisamos fazer o uso da nossa chance. E o meu coração às vezes fica apertado, porque nem num aperto desses, algumas pessoas não percebem que esse mal Deus permitiu para sacudir o mundo, para parar o mundo e principalmente para parar e sacudir a igreja. Deus está dizendo a muita gente: olha aqui, a segunda chance. Pastor, mas seu texto diz aí que Jeremias, profeta de Deus, texto que o senhor leu, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui, irmão, sabe o que ele está falando aqui? Da segunda chance que Deus estava dando a Israel. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Ele não está falando como parece, como alguns pregam. Por isso você tem que prestar atenção em quem que você está ouvindo. Ele não está falando que misericórdia de Deus é Deus olhar para uma vida errada e não se importar. Isso não é misericórdia, você vai para o inferno. Misericórdia é Deus te oprimir, porque a Bíblia diz que Deus só castiga, só sacode quem é filho. E se você não é filho, o texto em Hebreus diz que você é bastardo, você vai para o inferno. Então o profeta Jeremias está dizendo aqui que, Deus, eu estou apertado, meu coração está doendo, porque o Senhor está punindo Israel, mas Israel não aceitou a segunda chance. Não aceitou. O texto que nós estamos lendo, contextualizando ele com o livro de Jeremias, lá pelo capítulo 3, você vai ver que os israelitas tinham ido estavam adorando os Baalins, que é ídolos fenícios, no plural, muitos, diversos. Esses ídolos que muda, Sebastião, Teresa, Pedro, Juca, não sei o que, tanto de ídolo, tanto de Deus. Israel tinha feito isso. Deus avisou, o profeta avisou. Cada culto, queridos, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você canta um hino, cada vez que você ouve um hino, cada vez que chega, é uma segunda chance que Deus está te dando. Muda de vida. Toma posição. Na realidade, a misericórdia de Deus não tem fim mesmo, não. Elas são muitas, mas é não querer que nós continuemos andando errado. Isso é que é misericórdia. Que pai tem misericórdia de um filho quando aprova o seu erro? O seu erro só vai aumentar. Mais contumaz ele vai se tornar. Mais distante de tudo que é certo, de tudo que é legal ele vai ficar. Deus não é assim conosco. Ele se importa conosco. Ele se importa que caminho você está trilhando. Ele quer que nós mudemos de vida. E saber que as misericórdias do Senhor não têm fim é usar a segunda chance para consertar a nossa vida. A ceia do Senhor, que está lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o que lá diz? Portanto, vocês vão comer do pão. Vamos fazer isso domingo. Agora mesmo seria o pão, né? O pessoal já estava enrolado com as luvas ali. Às vezes fazer eu cantar uns 3 hinos seguidos, né? Até calçar a luva. Então estava nesse momento agora, vou finalizar mesmo. Lá está dizendo assim, vocês vão comer do pão, vão beber do cálice. Isso é extraordinário, porque vocês vão falar da minha morte, da salvação, da coisa que dividiu o mundo, que selou os planos de Deus, que retornou a chance do Éden, aquilo que salva o homem, aquilo que é eterno, que é bendito, que é sagrado, que é de Deus. Sim, vocês vão fazer isso. Por isso examine-se o homem a si mesmo.
É segunda chance. Como é que vai a sua vida? Como é que vai? Como é que vai o seu relacionamento com Deus? Não falta nada em você para relacionar com Ele. Não falta nada nele. Deus já fez tudo. Tem uma mesa posta. É só você servir. Então, misericórdia grande, misericórdia farta, não sermos consumidos, é porque Ele dá segunda chance. Isso é que é misericórdia. O texto está falando é isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, senão Ele olhava e te esmagava. Mas então Ele fala assim: para com isso, sai dessa vida, volta para mim, limpa seu coração. Eu tenho a provisão. João, usado pelo Espírito Santo, escreveu: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós não podemos deliberadamente pecar. Eu não sou de dar recado em púlpito. Eu não prego porque você está aí, nem deixo de pregar porque você está aí. Mas teve uma época que algumas pessoas começaram a defender aqui que Deus perdoa. E então deliberadamente eu posso ir para o pecado. Isso é do capeta, isso é do inferno. No céu não entra pecado. O Senhor quer te tirar da sua vida errada, pecaminosa, distante, sem relacionamento com Ele. Deus quer comunhão com você. Deus quer relacionamento com você. Então a ceia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E então assim, coma e beba. Porque quem não faz isso, come, bebe para a sua própria condenação. E há muitos entre vós doentes, e muitos que já dormem, por esse fato de não entender que as misericórdias do Senhor não têm fim, e que Ele está hoje, agora, te dando uma nova chance, uma segunda chance, para que você mude de atitude, para que você tenha um relacionamento real, próximo dEle, para que todas as feridas espirituais sejam curadas, para que você perdoe o seu irmão, para que você reconcilie com ele, ou concilie, que você faça uma viagem, vá lá atrás e peça uma segunda chance e conserte a sua vida com Deus, é o que o texto está dizendo. Então ele termina maravilhosamente, porque ele falou assim: elas são grandes, é a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. De manhã Deus fala assim com você: se você puder, pode dar bom dia, o Espírito Santo, Ele está lá. Tá? Você não está vendo não, e se você for aprofundando, você vai ver. Deus é possível ser sentido, mais do que a presença de outra pessoa física, ou um lugar qualquer que você tiver. Tem um lugar na oração que você chega a ser incomodado. Tal é a presença de Deus. Lá no templo de Salomão não pôde ficar ninguém. Ela é densa, ela é real, ela é verdadeira. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus que diz isso. Então ele diz: elas não têm fim, renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele fala assim: ó, a minha porção, o que eu quero, o que eu preciso, a minha riqueza, significa isso aí, é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Hoje é dia de renovar a sua chance com Deus. Hoje é dia de renovar a sua chance com alguém, com o seu próximo, com o seu cônjuge. Hoje é dia de mudar de vida, e o Senhor está com os braços abertos. E deixa eu te falar, Ele muda você, Ele te tira a arrogância, Ele te tira tudo que estiver atrapalhando, porque Ele te ama e Ele tem poder para isso, e Ele sabe fazer isso. Pedro achou meio bravo, como hoje eu dei título no plural, segundas chances, porque na verdade não são uma mais uma, são várias, toda hora. Aí Pedro falou assim: ô Jesus, eu vou dar 7 novas chances. Jesus falou assim: 7 é muito pouco, Pedro. Vamos lá. 70 vezes 7. Por irmão.
Você já deu? Aproximadamente 500 vezes você já perdoou alguém? Eu não. Eu não. Então, queridos, saia cantando, saia pulando como cabritos, bezerros, que são soltos, como diz Isaías. Saia saltando de alegria, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e se renovam sobre nós cada manhã. E as segundas chances de Deus se renovam cada manhã. Cada manhã o Espírito Santo quer saber, você vai continuar do jeito que você é? Eu quero te mudar. Eu quero te transformar. Venho falando aqui nas minhas mensagens, é de glória em glória, de passo em passo. O Espírito Santo vai te elevar, vai te elevar. Você não precisa subir no monte, nem construir uma torre, como tentaram em Babel. Mas o Espírito Santo te levará mais alto do que isso, e você estará muito próximo na presença do Deus Todo-Poderoso, que te salvou, que te trouxe até aqui, e que nessa noite tem renovado a sua chance diante dele e do seu próximo. Fica de pé, por favor.